Como o Alexander falou, eu também gostaria de dividir alguns casos muito interessantes em que houve necessidade de se extrair o eletrodo. Isso é uma coisa importante, porque de uma maneira geral as extrações têm um risco de morte de 1%. Então a gente tem que sempre quando está implantando um eletrodo, pensar adequadamente no que a gente está fazendo para que não se precise no futuro extrair esse eletrodo. Os casos que eu vou dividir com vocês agora são casos em que houve necessidade de se extrair o eletrodo, não por infecção, mas por outros motivos clínicos. Essa paciente eu a vi ontem no consultório. É um caso extremamente interessante. É uma jovem que em 2005 apresentava um eletrocardiograma completamente normal. E durante a evolução, nos próximos anos, ela começa a apresentar um distúrbio progressivo do sistema His-Purkinje. Ela passa a alternar um eletrocardiograma com BDAS, com outros eletrocardiogramas em BDPI, bloqueio de ramo esquerdo. Quando se faz um teste de esforço nessa paciente, ela tem uma piora do grau de bloqueio. Essa é a maior indicação de que ela tem uma doença avançada do sistema His-Purkinje e, inevitavelmente, vai evoluir para um BAVT. E, como se esperava, ela passa então a apresentar pré-síncopes e tem o diagnóstico de BAVT estabelecido em 2009. Nesse momento, como ela tinha uma fração de ejeção normal, se implanta um marca-passo dupla câmara regular. Ao longo dos anos subsequentes, ela desenvolve uma piora muito importante do grau de insuficiência cardíaca. E naquele momento, então, o clínico e o médico que estavam cuidando do caso decidem não ressincronizá-la, que seria uma conduta mais usual, mas decide optar por uma forma de estimulação que se chama bifocal, em que o médico tem um eletrodo colocado na parede inferior ou no ápice do ventrículo direito, e ele tenta colocar outro na via de saída do ventrículo direito, com a intenção de que, pelo menos teoricamente, duas frentes de ondas ativassem simultaneamente o ventrículo esquerdo a partir do septo e, com isso, promovessem a ressincronização ventricular. Mas no caso dessa senhora, isso não aconteceu. Como de regra, não acontece quando se opta, ao invés de se colocar o eletrodo no ventrículo esquerdo, quando se opta pela técnica do implante bifocal de ventrículo direito. Isso simplesmente não funciona. E o caso dela é bem emblemático. Vocês vejam que com o passar do tempo, essa senhora, de uma paciente que tem um DDD implantado, ela evolui para uma classe funcional 4 em menos de 4 anos, relacionada a uma disfunção ventricular progressiva. E ela entra então em 2014 na fila de transplante do INCOR. Porque ela tinha conhecidos e comuns, ela acabou vindo para Florianópolis para uma segunda opinião. A primeira coisa que chamava a atenção era uma paciente com 2 eletrodos implantados ter o maior QRS, o mais longo QRS da história dos QRS. Essa senhora tinha um complexo QRS de 260 milissegundos. Por definição, ela está completamente desincronizada. Se imagina que um QRS necessário para ressincronizar seja de 160, ela tinha quase o dobro disso. Ou seja, a combinação do implante de um eletrodo na região inferior do ventrículo direito e na região apical promoveu uma completa desincronização nessa paciente, responsável por essa evolução tão dramática. E, como se era de esperar, ela usava em quantidade adequada todas as medicações. Eu gostaria de destacar de novo para os senhores que todas as vezes que a gente lida com um complexo QRS desta largura e principalmente cheio de entiles, vejam essas fragmentações aqui, isso sugere que diferentes frentes de ondas estejam colidindo dentro do ventrículo para montar o QRS final. É quase como, vejam aqui embaixo em V6, eu tivesse 2 complexos QRS fundidos num só. Um complexo QRS que se inicia a partir de uma estimulação, por exemplo, septal, seguido de um outro QRS
que se origina da estimulação aqui na parede inferior desse paciente. Nós precisávamos, então, testar o que estava acontecendo. E os senhores vejam que, quando eu ligo exclusivamente o meu eletrodo da parede infralateral, o meu QRS é de 260 milissegundos. Mas o eletrodo septal me cria ainda um complexo QRS ainda mais feio, se é possível, do que esse aqui. Então, essa senhora, ela estava completamente desincronizada. E como o Alexander falou, nesse momento, ela já tem 3 eletrodos na veia cava superior. Nós não temos como corrigir esse problema com os 2 outros eletrodos que serão necessários, porque aqui eu precisaria implantar um eletrodo desfibrilador no septo ou no ápice do ventrículo direito e ressincronizá-la com um 5º eletrodo na parede lateral do ventrículo esquerdo. Mas isso cria um risco de trombose de cava e síndrome da cava superior que é muito grande. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que, em primeiro lugar, a paciente chegando ao serviço dessa forma, eu não sei se vai projetar bem aqui, mas nós tivemos que fazer, em primeiro lugar, visualizar se a veia estava patente ou não, e parecia patente, apesar de um fluxo prejudicado aqui, e nós fizemos, então, a extração do eletrodo da via de saída, a extração do eletrodo do ventrículo direito, e definimos que, infelizmente não está passando aqui, e definimos que a anatomia do seio coronário dela era adequada para um implante desse novo eletrodo ventricular. Esse eletrodo agora aqui, ele está lá na parede lateral do ventrículo esquerdo. E o eletrodo da região subtricuspídea do VD foi substituído por esse eletrodo de desfibrilador. Ela agora, então, volta a ter, pelo menos em termos de eletrodos, uma configuração convencional para tentar melhorar essa condição cardiovascular dela. Em primeiro lugar, os senhores observem que, quando eu comparo o meu complexo QRS da estimulação bifocal, ele é completamente diferente daquele que resulta da estimulação biventricular. Porque agora sim, ativando o septo e a parede lateral simultaneamente, eu consigo encurtar a duração do complexo QRS pela metade. E isso faz com que, então, essa paciente que chega, em primeiro, com esse tipo de complexo QRS, tenha agora esse outro panorama, completamente diferente do que ela apresentava com a estimulação bifocal. Com isso, com essa ressincronização estabelecida, com QRS médio de 130 milissegundos, ela apresenta uma melhora importante dos sintomas, é capaz de diminuir a medicação, apresenta objetivamente uma redução de grau de insuficiência mitral no ecocardiograma, a partir dessa disposição dos eletrodos, tanto no VD como no VE. Da última, eu a tinha visto em 2015, e ela foi capaz de reduzir significativamente a quantidade de medicamentos que ela tomava. Ela agora, ela sempre permaneceu em classe funcional 2/3, mas muito mais ativa. E agora ela começou a tomar, por isso que eu perguntei para o Fernando, esse novo inibidor de enzima para insuficiência cardíaca. Ela levou esses 2 anos todos e começou... Entresto. E ela, restrito ao café, e ela melhorou muito dos últimos 90 dias para cá, quando ela começou a tomar a medicação. Então ela está ressincronizada, foi possível que ela chegasse até esse momento agora passando a tomar a medicação, e houve uma melhora clínica muito importante, ela está muito satisfeita. Então esse é um exemplo de um caso em que eu sou obrigado a extrair o eletrodo para poder melhorar o grau de ressincronização da paciente. Esse é um caso ainda mais bizarro. Esse caso é de uma paciente do Rio de Janeiro que nos procurou aqui para uma segunda opinião também. É um caso do tipo espetacular. Nesse paciente, se optou por uma forma não convencional de ressincronização, que o Alexandre já abordou isso numa outra apresentação. Essa paciente se optou por fazer uma ressincronização endocárdica, ou seja, o médico fez uma punção transeptal e colocou o eletrodo no ventrículo esquerdo,
na superfície endocárdica do ventrículo esquerdo, esperando com isso substituir o eletrodo que convencionalmente é colocado no seio coronariano. E essa paciente, que tinha essas características clínicas, não experimentou nenhum tipo de melhora. Ao contrário, ela passou a evoluir com insuficiência cardíaca e teve, ao longo do acompanhamento, 2 AVCs, a despeito do uso de anticoagulantes. Quando a paciente chegou até o nosso serviço, nós nos deparamos com algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que nós vimos que a punção transeptal dessa paciente, não sei se está claro aqui para vocês, ela tinha sido feita entre o teto do átrio direito e o teto do átrio esquerdo. Então, não foi na fossa oval, porque não se usava o eco intracardíaco, foi uma punção muito superior. E por isso que, segundo o relato dos médicos que fizeram o procedimento, ela teve um derrame pericárdico no momento do procedimento de implante desse marcapasso endocárdico. E além disso, o eletrodo ventricular estava tão estirado que produzia mecanicamente uma insuficiência mitral muito importante. Ele impedia que a válvula coaptasse. Nós tivemos então nessa paciente que optar pela extração desse tipo de eletrodo. E aqui somos nós então, no primeiro momento, tentando puxar o eletrodo, antes de introduzir os instrumentos que o Alexander apresentou, e nesse caso, apesar do implante ter alguns anos, foi possível fazer a extração sem o uso daqueles eletrodos. E uma vez que a extração foi feita, nós reimplantamos um eletrodo convencional num ramo do seio coronário, e essa paciente, após o implante, apresentou uma melhora clínica imediata, porque provavelmente aquela insuficiência mitral se relacionava com uma retração mecânica causada pela presença do eletrodo em cima da cúspide mitral. Ela é acompanhada pelos colegas e a paciente parece estar evoluindo muito bem nesses últimos 2 anos. Então, de novo, são 2 casos em que há necessidade de fazer o explante. Um explante que é igualmente arriscado ao implante que se faz quando o paciente está infectado, mas que sem fazer o explante aqui, nós não teríamos como conduzir adequadamente esse paciente. Para fazer esses explantes, a gente precisa do backup cirúrgico. Se eu romper um ventrículo numa extração dessa, é preciso que se faça uma toractomia imediata no paciente, e todo o preparo do paciente é feito nesse sentido, com centro cirúrgico, com reserva de sangue, com anestesista preparado para intervir agudamente nesse paciente, se for o caso. Ou seja, é um procedimento de alta complexidade, porque implica num risco de mais ou menos 1% de mortalidade. Para encerrar o seminário, eu gostaria só de discutir com vocês um tema diferente. Tudo que nós vimos aqui de arritmia hoje está relacionado aos problemas da despolarização da célula. Nós vamos brevemente discutir um conceito geral dos distúrbios relacionados à repolarização. A gente não quer, de maneira alguma, esgotar esse assunto. A gente quer introduzir alguns conceitos para que no ano seguinte a gente possa, então, se aprofundar em cada uma dessas discussões. Claro. Não, botão. Esse último caso, se era factível colocar pelo seio coronariano, por que optou-se por fazer uma punção no septo e botar no endocárdio? Por que eu fui fazer? Não. Por que se optou por botar no endocárdio do ventrículo esquerdo? Porque a liberdade é livre, né? Você faz o que você quer, né? É uma conduta completamente não convencional. Não convencional. A gente está preparado para tomar essa conduta nos casos em que o Alexander discutiu com vocês, de pacientes que são não respondedores, de pacientes em que a anatomia do seio coronário não é favorável. Nesse caso, não havia nenhuma indicação de se fazer o implante dessa maneira, mas foi feito assim. A paciente se apresenta dessa maneira. E quando não é possível colocar no seio coronariano, se por acaso não fosse possível, não era melhor pedir para o cirurgião fazer uma toractomia e colocar na parede lateral? Do que fazer todo esse procedimento? Sim e não. A melhor opção é tentar a ressincronização pelo RIS. O problema da ressincronização cirúrgica é que ela raramente funciona. Porque da maneira como o cirurgião implanta, ele quase nunca implanta pela toractomia pequena que ele faz na posição adequada.
é muito comum que o cirurgião acabe implantando na região anteroapical do ventrículo esquerdo, às vezes com o eletrodo quase colado no eletrodo do ventrículo direito. Então, o que se costuma fazer com procedimento cirúrgico para ser eficaz é fazer por robótica, em que se faz uma toracotomia e se coloca o eletrodo lá na parede póstero lateral. Mas simplesmente a toracotomia, a gente tem tentado no serviço nunca fazer a toracotomia, a não ser em casos em que, por exemplo, o paciente vai para a cirurgia. Por exemplo, o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo e vai operar uma coronária. Então a gente pede para o cirurgião parafusar o eletrodo lá, porque ele tem o coração na mão, está em extracorpórea, tal, é mais fácil. Mas a simples toracotomia para o implante e para a ressincronização, via de regra, não dá um bom resultado. Não é nenhum problema com a estimulação, é um problema com o local de implante, que acaba sendo numa posição não otimizada. Alguma outra pergunta sobre esse caso? Bom, para encerrar então, quais são esses distúrbios que a gente costuma ver da repolarização? São essas arritmias horríveis que a gente vê muito no ambiente de terapia intensiva, que a gente vê muito em holters. A clássica torção das pontes. A torção das pontes, ela foi descrita, o nome foi sugerido em 66 e pegou. Esse nome a gente usa em todos os locais e ele tem uma fisiopatologia muito peculiar e algumas coisas que são importantes para a gente entender para poder atuar agudamente nesse tipo de situação. Do ponto de vista fisiopatológico, esse tipo de arritmia se relaciona à oscilação da porção final do potencial de ação da célula. Eu sou capaz, nós vamos ver isso em mais alguns detalhes, eu sou capaz então de gerar, por uma alteração da função dos canais que são responsáveis por essa fase da repolarização, eu posso gerar um ganho de voltagem dentro do meu potencial de membrana, fazendo com que alguns pacientes a amplitude dessa oscilação seja tão grande que gere uma nova despolarização. Essa despolarização, ela ocorre mais comumente quanto mais longo for o intervalo QT, mas não necessariamente só nessa situação. Os senhores vejam aqui que nesse paciente eu tenho um intervalo QT bastante alongado e nesse caso, essa onda U, dita uma onda benigna, na verdade, ela já é a expressão, nesse caso, ela já é a expressão eletrocardiográfica desses potenciais cuja amplitude, à medida em que vão aumentando, são capazes de gerar uma nova despolarização. Esse eletro é muito importante também pelo seguinte: o que regula a duração do potencial de ação é a frequência cardíaca. A repolarização é uma função direta do intervalo RR que a precede. Portanto, todas as vezes que eu tenho uma bradicardia, isso é fisiológico, o meu intervalo QT aumenta. Tanto que existem formas para se corrigir o intervalo QT dependendo da frequência cardíaca. Num paciente que não tem um distúrbio da repolarização patológico, esse prolongamento da bradicardia não causa nada. Mas naqueles pacientes em que tem uma doença e que tem ainda sobre essa doença um prolongamento maior ainda, uma pausa maior, por conta, por exemplo, de uma extrasístole, essa pausa amplifica a oscilação do potencial de membrana e comumente deflagra uma salva de extrasístoles de taquicardia ventricular polimórfica. Por que essa taquicardia ventricular polimórfica, apesar de ser uma ameaça à vida do doente, frequentemente não resulta em nada ou resulta em síncope? Porque, como eu lhes disse, se o que regula a duração do intervalo QT, que em essência é o que causa esse tipo de arritmia, todas as vezes em que eu aumento a frequência cardíaca, como que ocorre durante essa taquicardia ventricular, o intervalo QT, por força da frequência cardíaca mais elevada, vai se homogeneizar, vai se encurtar. Então é uma doença que a taquicardia ventricular acaba sendo autolimitada porque ela mesma, ao aumentar a frequência do coração, diminui a heterogeneidade entre as regiões anormais, fazendo com que a arritmia se auto-extingua. Existem, do ponto de vista teórico,
uma diferença na duração do intervalo QT e no que se chama de, como é que se fala isso? Da dispersão da transmural da repolarização. Dependendo do que eu tenha, eu posso ter um intervalo QT muito longo ou uma dispersão muito grande. Qualquer uma dessas duas variáveis, ela chega, quando ela atinge um determinado limiar, ela faz com que o paciente tenha a taquicardia ventricular polimórfica, que é própria da torsade de Pointes, do QT curto, da síndrome de Brugada. Dependendo da condição, eu posso ter, por exemplo, na síndrome do QT longo, tanto o QT aumenta, como a dispersão aumenta junto, porque eu tenho áreas contíguas, fazendo com que uma região, por exemplo, do epicárdico tenha um QT muito longo em comparação a um QT do endocárdio. Quando essas duas variáveis atingem um determinado limiar, ela deflagra a arritmia. Na síndrome de Brugada, o QT é normal. O que existe na síndrome de Brugada é uma dispersão entre a duração da repolarização entre o epicárdio e o endocárdio. E no intervalo QT curto, é a mesma coisa. Eu tenho áreas em que eu tenho um intervalo QT extremamente curto, porque os canais da membrana funcionam muito bem, e eu tenho outras áreas em que o QT é relativamente não tão curto. Quando eu tenho essas áreas que não homogêneas de repolarização, eu crio uma condição em que eu posso ter um tipo de reentrada funcional por conta daquele mecanismo de oscilação do potencial de membrana que eu citei para os senhores. O que a gente tem que ter em mente é que o potencial de ação ele vai estar sempre relacionado a basicamente esses três tipos de canal. E a gente já consegue vislumbrar aqui, por exemplo, que qualquer paciente que tenha uma hiperfunção do canal de sódio, e que, ou seja, deixa entrar muito sódio na célula, ele vai levar muito mais tempo para equalizar a voltagem transmembrana e vai, portanto, precisar de muito mais tempo de repolarização. Esse é o exemplo clássico da síndrome do QT3, que é o resultado de uma hiperação, de uma hiperfunção do canal de sódio na fase zero do potencial de ação. Mas o que existe clinicamente, de uma maneira muito mais palpável, são os pacientes que têm uma disfunção de qualquer um dos canais de potássio. Quando eu tenho uma disfunção do canal de potássio que vai tirar a carga positiva da célula, de novo, eu preciso muito mais tempo para que isso saia da célula e a repolarização se prolonga muito. Se esse prolongamento não for homogêneo, ele é proarrítmico. É importante o conceito de que ele seja homogêneo. Vejam, a amiodarona frequentemente prolonga o intervalo QT, mas é infrequente que ela cause torsade de Pointes, porque o prolongamento do QT da amiodarona ocorre homogeneamente em várias regiões do coração e não existe uma dispersão do intervalo QT na parede do coração. Portanto, se está tudo prolongado de uma maneira equilibrada, eu não tenho a chance de ter essa torção de Pointes. Isso fica mais claro aqui. Num coração normal, por exemplo, eu tenho o tempo de recuperação, de repolarização do epicárdico diferente do endocárdio. Os senhores vejam que o epicárdico é um pouco mais curto. Mas nessa condição em que a dispersão entre a repolarização mais longa e mais curta é de 60 milissegundos, essa condição é fisiológica, não é arritmogênica. Se eu, entretanto, fizer alguma intervenção, por exemplo, deixar que o paciente fique com uma hipocalemia, se eu der uma droga bloqueadora do canal de potássio, isso pode exacerbar a dispersão da repolarização, fazendo com que diferentes regiões do coração respondam de uma maneira diferente a esse estímulo, prolongando de uma maneira não homogênea a repolarização. Quando o nível de dispersão atinge um determinado limiar, que obviamente varia de paciente para paciente, essa condição se torna então uma dispersão pró-arrítmica. Fica mais fácil de se verificar isso nesse tipo de exemplo. Suponha que eu tenha uma duração do meu potencial de ação muito grande no meio da parede do ventrículo, eu faço então um bloqueio nessa região, fazendo então que eu tenha condição de gerar aqui uma reentrada funcional transmural.
Isso fica bem exemplificado aqui. Acho que esse é um paciente da UTI ali do Fernando, em que ele tem tudo isso que eu falei para vocês. Ele tem episódios muito frequentes de taquicardia, por conta mediada por um QT longo, que ela é autolimitada em alguns momentos, que ela se sustenta um pouco mais, mas olha como essa torção de ponte acaba não fibrilando. De novo, ela não fibrila porque a condição que levou isso a acontecer é destruída pela própria frequência da taquicardia. O conceito geral do tratamento desse problema é um só: homogeneizar a repolarização. Eu tenho que tentar, de qualquer maneira, fazer com que a despolarização, o tempo de repolarização do epicárdio e endocárdio seja semelhante. Ou eu aumento tudo, ou eu diminuo tudo. Na síndrome de Brugada, o problema das arritmias está relacionado, na verdade, a uma dispersão transmural muito grande, que se localiza o problema geralmente na superfície epicárdica do ventrículo direito. Então, o que se pode fazer na síndrome de Brugada para evitar a taquicardia ventricular polimórfica? Eu vou até o epicárdico, através daquela punção epicárdica que eu mostrei para vocês antes, e faço a ablação da superfície epicárdica da cara anterior do ventrículo, destruindo as células que seriam responsáveis pela dispersão transmural da repolarização. Senhores, vejam que interessante. Essa dispersão transmural ela é responsável pelo aspecto característico da síndrome de Brugada, que logo após a ablação tende a se atenuar e, dependendo do tempo em que o paciente seja observado, ela normaliza todo o distúrbio da repolarização da síndrome de Brugada. Não havendo mais dispersão da repolarização nessa condição, o paciente fica livre das arritmias ventriculares. Eu só gostaria de concluir com os senhores rapidamente sobre uma condição que é mais incomum, que é o que a gente chama de repolarização precoce. E eu gostaria de focar nisso aqui porque é uma entidade geralmente vista como uma entidade benigna, só que ela não é bem assim. Existem dois tipos de repolarização precoce. Aquela repolarização precoce que é limpa, que não tem absolutamente nenhum tipo de entalhe nesse ramo ascendente da onda S, da onda T, ou no ramo descendente da onda R, mas existe um tipo completamente diferente, que é a repolarização precoce relacionada a esse notch, a esse entalho na porção terminal da onda R. Esse tipo de alteração, muito simples de ser reconhecido no eletrocardiograma, ela pode ter um significado muito importante. Ela representa um grupo de pacientes que tem um risco aumentado de morte súbita. Isso foi primeiro notado quando se passou a estudar pacientes com fibrilação ventricular idiopática e se percebeu que a incidência desse tipo de alteração da repolarização nesses pacientes ditos idiopáticos, ele era cerca de 30% desses doentes tinham essa alteração da repolarização. Começa-se então a prestar atenção na presença desses entalhes na porção terminal da onda R e nas derivações inferiores. E senhores, vejam que interessante. A chance de recorrência da fibrilação ventricular idiopática é muito maior quando o paciente tem essa abnormalidade da repolarização. Existem esses tipos clássicos de NOT, que são bastante diferentes daqueles que a gente vê onde a repolarização precoce é absolutamente lisa, pura, não tem mais nada. Existe, então, nesse tipo de condição, um risco maior de se ter arritmias ventriculares que podem se sustentar e, eventualmente, degenerar nessa condição de taquicardia ventricular. Do ponto de vista eletrofisiológico, esses pacientes também são diferentes. Eles têm, quando a gente faz a estimulação ventricular desse paciente, eu sou capaz de induzir fibrilação ventricular num número bastante grande desses pacientes. Essa indução, a gente sempre tende a achar que ela não tem significado clínico nenhum, mas num doente com repolarização precoce, com NOT na derivação inferior, que é indutível pelo estudo eletrofisiológico, esse paciente, de fato, tem um risco aumentado de apresentar fibrilação ventricular. Essa condição, ela é completamente diferente das outras síndromes da onda J, como, por exemplo, no caso aqui, da síndrome de Brugada, onde eu tenho as características clínicas e eletrocardiográficas completamente diferentes da repolarização precoce.
Portanto, se eu tenho esse achado eletrocardiográfico num doente assintomático, é muito difícil de saber o que fazer com essa população. Mas se eu tenho essa alteração num paciente que, por exemplo, tem uma história familiar de síncope, que tem uma história familiar de morte súbita, que experimentou um episódio de síncope, eu tenho que ficar muito atento, principalmente se no holter desse paciente eu tiver extrasístoles, se ele for do sexo masculino, for jovem e tiver outras alterações no intervalo QT, como por exemplo síndrome do QT curto. Porque nessa população, mesmo sendo paciente jovem, talvez eu tenha a indicação de uma medida profilática extrema, que é o implante do desfibrilador. E é nisso que eu gostaria de... Miguel, esses pacientes morrem. A gente tem que fazer alguma coisa. Miguel fica me olhando com uma cara como que eu estivesse colocado desfibrilador em todo mundo. Isso é uma população extremamente específica, cuja identificação vem a partir de um achado inusitado do eletrocardiograma. Só estou tentando dizer que aquele troço de repolarização precoce, isso não é nada, não é bem assim. Tem um grupo de risco dentro da repolarização precoce com essas características clínicas que, se não for implantado, morre. O bom, se é que tem um lado bom dessa coisa, é que nós dispomos agora de um tipo diferente de desfibrilador. O grande problema de você implantar um desfibrilador num paciente jovem é dispor de um sistema transvenoso. Agora já está disponível aqui no Brasil, em Santa Catarina também, o implante desse tipo de desfibrilador. Esse tipo de desfibrilador, ele é implantado embaixo, digamos assim, próximo à axila do paciente, essa é a bateria, e se coloca por baixo da pele, ao longo do externo, um eletrodo que vai permitir a realização do choque entre esse eletrodo e a bateria subcutânea. Claro, fica subentendido que esse paciente não tem que esse dispositivo não tem nenhuma função de marcapasso, mas num doente jovem que tem um risco grande de morrer, esse acaba sendo uma solução muito importante para ele, que já está à disposição aqui no nosso serviço. Esse é o tipo de raio-x que você vê. Veja, um coração relativamente normal, e eu tenho aqui um eletrodo e o marcapasso desfibrilador em si, a caixa aqui. O choque que é testado durante o implante vai ser dado entre esses dois dispositivos, o coil, a mola e a caixa do desfibrilador. E o aspecto final que se vê é esse. Ou seja, eu sou capaz de... O paciente tolera, os pacientes que não são muito magros, eles toleram muito bem esse tipo de dispositivo. Eu coloquei esses slides aqui para enfatizar o cuidado que a gente deve ter com essa população jovem que sincopa, tem que analisar o eletro com cuidado, e naqueles pacientes que são identificados como risco de morte súbita, como síndrome do Brugada, como QT longo, como QT curto, como paciente de repolarização precoce, esses pacientes podem se beneficiar, se for o caso, do implante desse tipo de dispositivo. Esse é o meu último slide. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu encerrar. Depois eu vou precisar dos 3 últimos slides, mas... Tem que apertar, tem que ligar. Liga. Aperta o botãozinho. Aquele slide que tu mostraste de 2008 é do Eisaguerre, sobre repolarização precoce? Tem vários, eu acho que é do Heisenberg. Pois é. O Eisaguerre, ele procurou em pacientes com fibrilação ventricular, ele achou um percentual com repolarização precoce. Mas a recíproca não é verdadeira. Não, a recíproca pode ser verdadeira. Não se provou ainda que quem tem repolarização precoce tem um risco tão grande de morte súbita. Não, nem eu estou sugerindo isso. Vou te dizer um paciente que está no meu consultório agora, filho de um médico aqui de Florianópolis. Tem uma síncope sem pródromo, um eletro normal. Tem uma repolarização precoce cheia desse tipo de entalhe. Eu não posso achar que ele não é nada. Normalmente parede inferior ou parede lateral, mas tanto que nas diretrizes não está isso aí. Isso aí não é contemplado pelas diretrizes como... Não, mas Miguel, eu não estou te dizendo em hipótese nenhuma que repolarização precoce... mas está se criando um conceito de que repolarização precoce é uma coisa perigosíssima agora, não é? Não.
Ela ocorre em 80% dos atletas. Então, eu estou criando o conceito de que que existe um subgrupo de repolarização precoce que é mais maligno do que a gente costuma considerar. E isso pode ser identificado por uma variável eletrocardiográfica e inúmeras variáveis clínicas. De novo, se você tem um paciente com uma repolarização precoce, com entalhe na porção final do QRS na derivação inferior e lateral, e esse paciente tem história de síncope, morte súbita na família, é homem, jovem, esse paciente tem um risco totalmente diferente daquele atleta que tem uma repolarização precoce limpa. Pô, mas aí é muita coisa, né, André? É repolarização precoce, síncope, morte súbita na família. Mas foi isso que eu acabei de dizer. Tá bom. Todos esses pacientes, a maioria desses pacientes vão para estudo eletrofisiológico? Só se você tiver alguma coisa que você queira avaliar o risco desse paciente de ter uma fibrilação ventricular. Por exemplo, se o paciente é assintomático, mesmo com aquele eletrocardiograma, você não faz nada. Mas se o paciente tem uma condição clínica, por exemplo, de uma síncope num jovem que está fazendo um exercício físico e que você não, uma síncope sem pródromo, você tem que se preocupar sim que isso seja uma fibrilação ventricular idiopática, que nesse grupo com NOT tem um risco de recorrer muito grande. Então você pode fazer um estudo eletrofisiológico e tentar definir se ele tem um limiar de fibrilação muito baixo que justifique o implante de, por exemplo, um desfibrilador. Essas coisas são todas explicadas exaustivamente para o paciente e para a família e, em muitos casos, você acaba conduzindo a coisa mais para a profilaxia do novo episódio.